Valores são partes que, conectadas umas às outras, formam uma imagem. Imagem que revela nossa feição, que mostra quem somos ou com quem nos parecemos. Valores dão visibilidade ao nosso DNA. São características da nossa identidade. São a engrenagem que nos move em direção à nossa missão. Valores não têm preço, não se compram nem se vendem. Valores envolvem uma busca constante, um caminho a ser trilhado e uma escolha sobre o que levar na mochila enquanto trilhamos o caminho. Valores são compartilhados, são deixados como um legado. Valores são cultivados, conservados com cuidado e, se porventura deteriorados, podem ser restaurados. Bom dia, pessoal. Uma alegria estar aqui essa manhã junto com vocês para poder debruçar o nosso coração diante da palavra do Senhor. E eu peço desde já que Ele, o seu Espírito, ilumine nossa mente, o nosso coração, nos dê clareza a respeito daquilo que Ele quer falar. Apesar de mim, que o Senhor comunique claramente a sua voz, o seu querer, a sua vontade à igreja nessa manhã. Esse é o meu desejo. Um menino que descobriu o vento é o título de um filme lançado já há algum tempo pela Netflix. E eu super recomendo que você assista Um Menino que Descobriu o Vento. Eu prometo que eu não vou dar assim, um mega spoiler do filme, mas este filme conta a história de um garoto de 13 anos que se vê sofrendo junto com o seu vilarejo por uma rigorosa seca. E por causa de várias complicações, sem nenhuma ajuda do governo, eles precisam de água para sobreviver. E esse garoto, com um pouquinho de conhecimento, de estudo, e os precários recursos que tem à sua mão, desenvolve um sistema de energia eólica para bombear as águas dos poços e trazer vida. É um tipo de catavento que, ligado a um sistema, suga a água dos poços para poder sobreviver ali no seu vilarejo, poder plantar e regar, e enfim. A história é muito bonita, muito emocionante. Eu realmente indico que você assista esse filme, é bem legal. Mas o ponto principal dessa história, que serve de reflexão para a gente essa manhã, é que eles dependiam do vento. Literalmente, um sopro é o que sustentava a vida naquele vilarejo. Neste ano nós estamos pensando sobre legado, já que a nossa igreja completa no mês de abril 60 anos de existência, então faz muito sentido pensar sobre legado. Mas legado não é um tema exclusivo para os mais velhos ou aqueles que já viveram mais. Porque legado é construído intencionalmente, ou seja, quanto mais cedo se pensa sobre legado, quanto mais cedo, mais jovem se preocupa com o legado, mais teremos o que deixar, ou deixaremos algo de mais valor, porque foi construído com intencionalidade. Então, dentro desse tema do nosso ano, nós vamos trabalhar algumas séries de mensagens, e neste momento nós nos encontramos em meio à série Legado de Valor, que foi baseada nos valores que nós temos como igreja local, mas que também nós acreditamos, também devem ser valores para a vida de cada membro deste corpo. Então eu quero repetir uma definição sobre valores que nós temos usado já há alguns domingos, que diz que valores são virtudes de importância fundamental que desenvolvemos até tornarem-se características intrínsecas da nossa própria identidade. Virtudes de importância fundamental
que desenvolvemos até tornarem-se características intrínsecas da nossa própria identidade. Então, alguns valores que já foram explorados aqui pelos pastores nos últimos domingos, só para refrescar a nossa memória. Ensino bíblico que transforma, espiritualidade saudável, famílias saudáveis, exercícios ou exercício dos dons. E hoje nós vamos falar sobre encontros inspiradores. Encontros inspiradores. E o tema dessa mensagem é um sopro de vida. Um sopro de vida. O que eu quero enfatizar com essa mensagem é que um encontro inspirador só acontece quando Cristo é encontrado em nós. Só quando Cristo é encontrado em nós. Deus é por natureza inspirador, ou inspiração. E essa inspiração a qual eu me refiro, ela é única, singular, e ela só tem origem no próprio Deus. No início de tudo, no Gênesis, se você já leu ali os primeiros capítulos de Gênesis, você vai se lembrar que quando Deus Criador fez o homem do barro, Ele soprou em suas narinas, diz o texto. Soprou em suas narinas e fez alma vivente. Esse sopro de Deus. Só Deus tem poder de soprar a vida, de inspirar, de dar propósito a alguém ou a qualquer coisa, ainda que seja feita do barro. Só Deus. Deus inspirou autores, ou como nós entendemos teologicamente, coautores, porque fizeram na parceria com Deus, para registrar as escrituras sagradas, a sua santa e poderosa palavra, como diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, é insuflada, é soprada pelo próprio Deus. Essa inspiração é um feito exclusivo do Senhor. É da essência de Deus, inspirar. E esse Deus da inspiração, desse sopro de vida, por meio do seu Filho habitou entre nós. Então Jesus andou por toda parte, por onde Ele andou, Ele deixou uma marca de inspiração, Ele deixou uma marca do próprio Deus, Ele soprou vida por onde Ele andou. O livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser. E por meio do sacrifício do Filho, como nós sabemos, nós fomos redimidos dos nossos pecados e salvos para uma nova vida, e agora em nós habita, soprado por Ele, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a vida de Deus soprada dentro de nós. Então o que eu estou afirmando aqui é que o Deus de toda a inspiração, por causa da redenção oferecida pelo Filho, vive em nós por meio do Espírito. É o sopro de Deus na nossa vida. Eu quero olhar com você para o texto, a carta, segundo os Coríntios, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, num contexto de tensão, como muitas de suas cartas foram escritas, onde Paulo precisa lembrar a igreja questões essenciais, dentre elas, o ministério como serviço, refletindo Jesus, o ministério cristão, a glória do evangelho exibida na fraqueza dos ministros, esses são temas da carta. O evangelho da reconciliação e a nova vida em Cristo. Então, a partir dessa introdução, nós vamos ler o texto, 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 5, na versão A Mensagem, essa versão que é uma paráfrase do texto bíblico pelo Eugene Peterson, que nesse caso aqui se aproxima muito do texto que nós estamos acostumados a ler, onde eu acredito que há para nós clareza sobre os verdadeiros encontros inspiradores. Vamos ler, te convido a acompanhar nas telas. A partir do verso 5 diz:
lembrem-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo, o Senhor. Todos nós somos mensageiros, andarilhos de Jesus por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas, e a nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo. Tudo belo e deslumbrante. Paulo continua dizendo: se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro sem adornos, ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós: julgamento, tortura, zombaria, assassinato. Jesus faz em nós o que fez entre eles: vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus, o que faz a vida dele mais evidente em nós. Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Não há silêncio sobre essa questão em nossa vida. Assim como o salmista escreveu: criei, por isso falamos daquilo em que cremos. E o que cremos é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos levará com vocês. Cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus. Mais e mais graça, mais e mais pessoas, mais e mais louvor. Portanto, não estamos desistindo, como poderíamos. Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Amém e amém. Oremos mais uma vez. Senhor, essa é a Tua palavra, Senhor. E só por lermos a Tua palavra viva e poderosa, soprada pelo Senhor, já sentimos o nosso coração ser edificado, já sentimos a Tua graça se manifestando sobre a nossa vida. Então nós te pedimos mais uma vez, que o Senhor sopre, que a Tua voz, que o Teu hálito seja derramado sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira verdade poderosa desse texto que você precisa guardar no seu coração essa manhã é que inspiração não é algo sobre nós. Inspiração definitivamente não é algo sobre nós. A nossa igreja tem como valor de que os nossos encontros devem ser inspiradores, ou seja, os nossos encontros devem de forma intencional revelar o Deus inspirador. Por mais que nos esforcemos em criar um ambiente favorável, legal, pensando em muitos detalhes para oferecer um encontro bacana para cada um que vem aqui, sem ruídos, para que a gente tenha conexão com o Senhor. Se não tivermos como valor fundamental neste encontro apontar ou apresentar Cristo Jesus, qualquer esforço será em vão, vazio, sem propósito, não vai acontecer nada. Nós temos a total compreensão de que os nossos encontros são marcados por Deus e para Deus. Deus quer encontrar pessoas nesse lugar e dar a elas direção, ou
soprar sobre elas o seu propósito, vida, graça, salvação. Deus quer inspirar pessoas neste lugar. E nós também temos a convicção plena que só podemos ter um encontro com Deus pela face de Cristo. É Jesus quem nos leva ao Pai e é por Ele que nós temos acesso a Deus, ao seu coração, à sua vontade, ao seu querer. Como o próprio Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Esse mesmo valor que temos como igreja, como comunidade, deve ser um valor incorporado individualmente por cada membro desse corpo, por cada membro dessa igreja. Com o entendimento de que a mensagem não é sobre nós, de que nós não temos nada em nós mesmos que possa inspirar alguém, nós devemos viver intencionalmente apontando para o Cristo, o sopro de vida, o caminho para Deus. Como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, eu vivo. Ele foi quem me amou e se entregou por mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo, há um sopro de Deus em mim, há uma razão para viver, e só há razão de viver se for para revelar esse Deus inspirador, o seu Espírito que habita em mim. Mais uma vez citando as palavras de Paulo no nosso texto, do versículo 5, lembrem-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo, o Senhor. Compreendemos Deus pela face de Cristo. Nós tivemos um encontro inspirador com Deus na face de Jesus. E agora, nós somos mensageiros ou portadores da mensagem de inspiração. A mensagem não é sobre nós. A mensagem é sobre Jesus. Ainda que você tenha muito para dizer, ainda que você tenha muitas opiniões, a mensagem não é sobre você e sobre o que você pensa. A mensagem é sobre Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode soprar vida sobre alguém. Você é portador, mensageiro dessa verdade. Um encontro inspirador só acontece quando Cristo é encontrado em nós. Quando Cristo é visto em nossa vida. Segundo ponto muito importante desse texto é que nós somos vasos de barro sem adornos. Olha só, Paulo vai dizer aqui a partir do verso 7, se olharem para nós, vocês podem perder o brilho. Mas levamos a mensagem preciosa em vasos de barro sem adornos, ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Nós somos apenas vasos de barro sem adornos, sem valor, vazios essencialmente. Mas carregamos dentro de nós uma mensagem preciosa. Carregamos a vida de Deus em nós. Domingo passado eu encontrei um irmão aqui da nossa igreja, tomando um café na padaria. E foi engraçado porque nós nos encontramos tanto de manhãzinha, antes do culto das 9, e coincidentemente nos encontramos à tarde de novo, antes do culto das 18h30, porque eu tenho o costume de passar na padaria que fica no caminho da igreja e tomar aquele famoso pingado, sabe, irmãos? Que é uma maravilha, né? Acorda a gente. E aí encontrei esse irmão 2 vezes. Na segunda vez eu falei, poxa, você está aqui? Que legal. Agora vou sentar com você, vamos conversar um pouquinho. E a gente, nesse segundo encontro, batemos um papo, tomando um cafezinho. Esse papo foi muito rápido, mas muito profundo.
enquanto a gente conversava, eu percebia que Deus estava falando alguma coisa comigo. Eu não vou contar todos os detalhes da história, daquilo que a gente conversou, mas só um resumo que ilustra exatamente o que Paulo vai dizer no trecho seguinte. Esse querido irmão me contava que passou por um período assim terrível na sua vida, junto com a sua família. Algo que abalou demais a sua fé, a sua vida, a ponto dele não querer mais saber de Deus e muito menos de igreja. Ele se distanciou completamente, porque ele estava espiritualmente aterrorizado, como Paulo disse. Ele não sabia o que fazer. Pois bem, nesse período ele morou em Cotia por um tempo. E numa das suas vindas a São Paulo, antes de sair de casa, sua esposa disse: querido, aproveite que você está indo pela Raposo e você tem um tempinho de sobra, passa na igreja, passa naquela igreja batista que a gente viu a placa ali, de repente lá vai ser uma boa igreja para a gente voltar a congregar. E ele disse que enquanto se despedia da esposa pensava assim: que igreja que nada, não vou passar igreja coisa nenhuma, eu vou no shopping, vou no cinema, vou assistir um filme que eu ganho mais. Foi exatamente o que ele fez. Ele foi para o shopping e pegou o ingresso do filme, mas ele tinha um tempo, foi tomar um lanche. Enquanto ele estava tomando lanche, ele encontrou um pastor aqui da nossa igreja, que por coincidência tinha estudado com ele. Então eles trocaram uma ideia. E nessa oportunidade esse pastor, deixa eu deixar bem claro, pastor igual vaso de barro, sem adorno. Não importa se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, não importa quem é, tudo vaso de barro sem adorno, irmãos. Cheios pelo Espírito de Deus. Esse pastor insistiu, com muito amor e muito carinho, que o irmão viesse à igreja com ele naquele dia. E o irmão agradeceu com muita educação e disse: obrigado. Continuou no plano dele e foi assistir o filme dele. Mas o pastor vaso de barro não desistiu de encontrar aquele irmão, deu um jeito de achar o seu contato, ligou para ele algumas vezes, falou com ele com o amor de Jesus, fez um novo convite cheio de graça, até que esse irmão aceitou o convite e veio junto com a sua família até a igreja. E só para resumir, gente, para encurtar a história, Deus soprou vida sobre a vida desse irmão mais uma vez, Deus resgatou a sua fé, Deus soprou esperança no seu coração, e esse irmão está aqui firme junto com a família dele, ele é uma bênção aqui no nosso meio, Deus tem usado a vida deles, mas esse irmão também é apenas um vaso de barro, que foi cheio de Deus mais uma vez. O que eu quero dizer com isso é que assim como esse irmão viu Cristo na vida do pastor, vaso de barro, eu vi Cristo na sua vida enquanto nós tomávamos um café. Esse encontro inspirador só acontece quando Cristo é visto em nós, quando Cristo é encontrado em nós. O que Paulo vai dizer em seguida, que se aplica a cada um de nós, é que vasos de barro, nós somos vasos de barro, sem adornos, imperfeitos, cheio de luta, cheio de problema, cheio de confusão, às vezes dentro de nós. Mas escute o que ele diz, no texto que nós lemos: estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós: julgamento, tortura, zombaria, assassinato. Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. A vida de Deus em nós, por meio de Cristo, Ele vive em nós. E eu quero
pedir a você ou implorar a você, por favor, independente das lutas que eu e você enfrentamos e vivemos, ainda que sejam muito difíceis, que não deixemos que deixemos Cristo viver em nós, que a nossa voz não se cale de maneira nenhuma, que não deixemos em nenhuma circunstância de anunciar que Jesus vive e pode transformar a vida de quem nele crê. Para não ficar só nas minhas palavras, fala aí para o irmão que está do seu lado, vaso de barro. Não, irmão, com mais ênfase. Vaso de barro. Olha o detalhe, sem adorno. Fala aí, irmão, fala, deixa Deus te usar, mano. Deixa Jesus viver em você, vaso de barro. Deixa Cristo ser visto em você. Ainda que as circunstâncias sejam muito complicadas e muito difíceis, testemunhe que Jesus vive dentro de você. Terceiro ponto desse texto maravilhoso, lindo, é que nós temos o mesmo tipo de fé das Escrituras. Na continuação do texto, o apóstolo Paulo diz, qual é o nosso tipo de fé? Eu vou ler esse trecho na nova versão transformadora, que expressa ainda mais claramente o que o apóstolo quis dizer. A partir do verso 13. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras, que é o que o salmista diz, cria em Deus, por isso falei. Nós sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. Isso é demais. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças. E Deus receberá cada vez mais glória. Assim como Paulo, nós cremos em Deus e é por isso que nós falamos. Não é porque vai tudo bem, ou não é porque a gente tem alguma coisa de nós. Não é porque as coisas estão assim, um mar de rosa. Não, é simplesmente porque a gente crê, por isso que a gente prega, por isso que a gente fala. Porque a mensagem não é sobre nós, entendeu? É sobre Deus, é sobre Ele, é sobre o sopro de vida. Gente, não estou com raiva não, tá bom? Só estou com um pouco de raiva sim, mas de mim mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para nós, sobre o que significa encontros inspiradores para a nossa igreja. Enquanto as portas dessa igreja estiverem abertas, haverá pregação da palavra, anúncio do evangelho, sopro de vida, louvor e adoração a Jesus. E eu vou dizer, cada vez mais pessoas encontrarão inspiração para a sua vida. Cada vez mais gente renderá ações de graças e renderá a sua vida ao Senhor Jesus e dará glória para o Senhor. Essa é a função da nossa igreja. Mas como que isso se aplica a cada um de nós, membros desse corpo? Da mesma forma, irmãos, isso aqui é missão da igreja. Enquanto você estiver em movimento por essa cidade, no seu trabalho, na faculdade, nos estudos, no meio da sua família, jogando bola com a galera, enquanto você estiver espalhado por essa cidade, essa mensagem preciosa contida nesse vasão de barro aí, sem adorno, deve ser compartilhada. Fale de Jesus. Seja uma testemunha de Jesus. Seja um sopro de Jesus aonde quer que você ande. Porque quanto mais pessoas tiverem encontros inspiradores, mais glória a Deus receberá. E essa é a missão da nossa vida, da nossa existência, o propósito da nossa vida, glorificar a Deus. Eu não preciso nem dizer de novo que um encontro inspirador só acontece quando Cristo é encontrado em nós. Por último, o que vemos nesse texto, no finalzinho desse texto, para mim é um detalhe assim
esplêndido, eu acho que é o ponto alto da vida do cristão, daquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Temos a esperança do maior encontro inspirador. É uma das coisas mais maravilhosas da vida do crente, da vida daquele que nasceu de novo em Cristo. É a esperança de uma nova e definitiva vida. É a esperança de um novo amanhã. É a esperança de uma vida eterna com Deus, que de certa forma já vivemos, mas ainda não. Essa esperança que Paulo coloca nos últimos versos é o que nos ajuda a enfrentar algumas dessas aflições momentâneas. A partir do verso 16, ele diz: portanto, não estamos desistindo, como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos irão durar para sempre. Para sempre. Paulo está nos lembrando de que a nossa vida aqui é provisória, gente. Que nós devemos colocar os nossos olhos naquilo que não se pode ver. Que devemos olhar para a vida que nos aguarda em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso vai dar, nos dias de hoje, isso é quase que um absurdo, mas isso vai dar contentamento para a alma, descanso para o coração. Sabe porque a gente estressa muito, a gente fica doente, a gente fica maluco, porque os nossos olhos estão nessa terra, nesse mundo, nas coisas daqui, nas pessoas daqui. Mas o exercício de colocar os olhos no alto, elevar os olhos àquele que pode soprar vida e vida eterna, dá paz para a alma, descanso para o coração, que a gente tanto precisa. Isso não significa que deixaremos de crer na intervenção poderosa de Cristo aqui e agora, de maneira nenhuma. Assim como aquele garoto descobriu que o vento poderia salvar a vida dele, da sua família, nós também precisamos perceber que a vida depende do vento, do sopro de Jesus, do encontro com o inspirador. Como Paulo diz em outras palavras, nós não estamos desistindo, ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro Deus está soprando uma nova vida. Não há um só dia em que a sua graça, maravilhosa graça, não se manifeste. Mas a gente precisa ter uma questão muito resolvida dentro do nosso coração sobre as intervenções imediatas de Deus. Se Deus fizer um milagre na nossa vida, gente, que esse milagre aponte para Cristo Jesus. Que as bênçãos, que os milagres, que as intervenções poderosas e merecidas que recebemos da graça de Deus apontem para o sopro dele. Testemunhem sobre o que ele fez em nós. Mas também, se o milagre não acontecer, se aquilo que tanto esperamos e pedimos não acontecer, que nunca percamos de vista que o maior encontro inspirador da nossa vida ainda está por vir. Que o dia que encontrarmos o nosso Senhor, seremos nele completamente, plenamente satisfeitos. Não haverá mais choro, mais dor, mais preocupação, mais conta para pagar, mais boleto. Acabou, irmão. Está tudo consumado, tudo pago. E isso não é uma utopia.
Isso é verdade para aqueles que confiam no Senhor Jesus. Jamais se decepcionarão. Então não esqueça, saia daqui hoje se lembrando a sua alma, trazendo de volta a cada momento ao seu coração. Primeiro, que inspiração não é sobre nós. Independente de como você se vê, talvez você se veja capaz, forte, um cara ou uma mulher, cheio de qualidades, não importa, não é sobre você. Ou talvez você se veja inferior, pequeno, sem as condições, sem os recursos, sem o preparo, não importa também, querido, porque não é sobre você, é sobre Jesus. Ah, mas eu não sei falar, não importa. Você é um vaso de barro, a mensagem preciosa está dentro de você. Inspiração não é algo sobre nós. Segundo, somos vaso de barro sem adornos. Para de esperar que esse vaso do seu lado aí, ou essa vasa, seja perfeita. Seja perfeito. Nós estamos muito longe disso. Mas o brilho nos nossos olhos, aquilo que dá beleza à nossa vida, aquilo que sustenta esse vasinho de barro, às vezes até meio rachado pela vida, é o Senhor Jesus. Terceiro, nós temos o mesmo tipo de fé das Escrituras. Como o salmista disse, nós cremos em Deus, por isso nós pregamos. Independentemente de qualquer circunstância, pregamos, porque cremos em Deus. E por último, nós temos a esperança do maior encontro inspirador que ainda está por vir. Enquanto eu vou cantar essa canção, eu desejo que Jesus sopre vida mais uma vez sobre o seu coração nessa manhã. Eu espero que durante essa canção você perceba que é sobre Jesus, o eu sou. Ele é quem pode transformar a nossa vida completamente. A mensagem é sobre Ele. Eu sou o Criador dos céus, eu sou a estrela da manhã, eu sou o fôlego de vida, quem sempre foi e sempre será. Eu sou quem andou sobre as águas, eu sou quem acalmou os mares, eu sou Deus de milagres. Vem então e siga-me e saberás que eu sou a fonte de água viva, sou a ressurreição, a cura dos feridos. E se você chorar, eu sou teu Salvador, pecados perdoei, autor e redentor, princípio e o fim. Eu sou o vento impetuoso, eu sou a verdade
verdade que liberta eu sou. Quem te sonda e conhece bem antes de você nascer. Eu sou a fonte de água viva, sou a ressurreição, a cura dos feridos. E se você chorar, eu sou teu salvador. Pecados perdoei, autor e redentor, princípio e o fim. Eu sou antes de tudo, eu sou o universo, eu sou nos corações, eu sou em todo lugar estou. Um Deus de amor, eu sou o Rei dos Reis, eu sou Cordeiro Santo, eu sou sobre todo nome. Eu sou a fonte de água viva, sou a ressurreição, a cura dos feridos.